bastante para os alunos do Instituto de Economia, em várias disciplinas, em vários momentos do curso. E hoje ele se materializa aqui, né, nesse evento. E os alunos que já têm o prazer e o privilégio de ler o Fred em vários momentos da sua trajetória de formação aqui no Instituto, hoje vão ter o privilégio, que é tão grande quanto, de ouvir o Fred, né? Então, não posso deixar de registrar, né, esse convite especial aqui para nós e agradecer ao Fred pela sua generosidade, né, aceitar o convite da direção do Instituto e proferir para nós essa aula magna, cujo tema é o capitalismo em uma perspectiva histórica, séculos 20 e 21. Os alunos já estão cansados de me ouvir sempre, né, em todas as aulas, então eu não vou falar mais nada, vou passar imediatamente a palavra para o professor Fred, que é a nossa atração especial aqui nesse final de tarde e início da noite. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Prontamente, quando o nosso diretor, Fernando, me convidou, eu imediatamente aceitei que isso aqui é uma ordem, não é um convite, é uma convocação. E ainda mais sabendo que a Simone é... Guilherme, vamos aqui discutir a quarta dimensão. Ainda mais sabendo que a Simone é a coordenadora, então agora é festa, tá certo? Então é um prazer enorme. Na verdade, em se tratando de uma aula mais geral, eu pensei num vol d'oiseau, um grande mergulho, assim, um voo de pássaro sobre a trajetória do século XX, XXI, porque quanto mais a gente lê, mais estuda, mais importante se torna você estabelecer contrapontos históricos e perceber, a rigor, que momento nós vivemos num quadro mais geral. Então, porque às vezes as pessoas têm a percepção de que sempre foi assim e a verdade é que nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Eu até escrevi um texto sobre isso, deve sair, não sei se vai sair, mas acho que sai, a propósito de um trabalho o último trabalho do Tony Judd, O Mal que Ronda a Terra, né? E em um dado momento, o Judd, que estava acometido de uma doença terrível, que já ia paralisando, né? Ele veio a falecer, ele manifesta a sua decepção em relação aos dias atuais, sobretudo em relação à juventude e a perda de substância, de espírito público, as pessoas se orientando exclusivamente por seus interesses imediatos. E ele diz, olha, nem sempre foi assim. E a melhor forma de procurar combater isso é procurar explicar aos nossos filhos, no caso, os nossos alunos, no meu caso, os meus netos também, que nem sempre foi assim, que houve momentos na trajetória do capitalismo que foi bem melhor, e houve momentos em que foi muito pior. Então é um pouco isso que eu vou querer conversar com vocês, nada formal, tal. Eu recomendaria para aqueles que não conhecem 2 romances, não é livro de economia, não, são 2 romances. São os 2 romances do Ken Follett. Um é A Queda, os 2 têm tradução em língua portuguesa. É A Queda de Gigantes, que é o volume 1º, e o segundo, que é O Inverno do Mundo. E é legal porque você, ao ler esses romances, eu, quando li os romances, eu falei, puxa, não é que aquilo que eu escrevi não era mentira, né? Porque ele usa como principal referência histórica um historiador que eu usei muito, que é o Richard Overy. Os historiadores ingleses são muito bons, e esse Richard Overy é um excepcional historiador para o período do entre guerras. E
as coisas centrais que a gente vai discutir estão nesses romances. Só que, quando a gente discute a partir de um romance ou a partir de uma coisa menos formal, como é num curso acadêmico assim, fica até mais fácil de se compreender. Outra coisa que eu recomendo, eu recomendo que haja uma conversa com o pessoal da FACAMP, que é uma coleção da BBC chamada O Século do Povo, People's Century. Eu consegui comprar esse negócio em inglês, mas veio em VHS. Está lá em casa, eu consegui. Era um cara que vendia no mundo esse negócio aí. Tinha, e eu não sei quem foi o... Como é que aquele... Um professor, o Davi Nardi Antunes, ele conseguiu isso daí com... Vocês têm que aguentar o Mário Soares abrindo todo em português, né? E é muito legal, porque dá uma panorâmica sobre o século XX muito interessante. Dá para converter. Dá, mas aí precisava ver também o negócio das legendas, em suma. Essa é coisa para jovem, né? Então, vamos lá. Quer dizer, se a gente analisar desde uma perspectiva mais ampla a trajetória do capitalismo, é possível perceber 4 grandes estruturações. Vamos falar em estruturações, que talvez seja a forma mais indicada de se penetrar na questão. A primeira grande estruturação do capitalismo diz respeito à chamada ordem liberal burguesa, que é o momento de afirmação e da supremacia da Inglaterra. Diz respeito basicamente às grandes transformações que a Inglaterra viveu, sobretudo ao longo da era vitoriana. É um momento em que se consolida a Revolução Industrial Inglesa, é um momento em que a Inglaterra se transforma em the workshop of the world, a oficina do mundo. É um momento em que a Libra é consagrada como a moeda internacional, que o padrão ouro passa a ter sua vigência plena, sobretudo no final do século XIX. É o momento em que o Marx escreve o Capital. O Marx escreve o Capital, eles vêm à luz em 1867, diz respeito a essa estruturação, a ordem liberal burguesa, a uma combinação de ingredientes que fizeram com que a Inglaterra se tornasse absolutamente hegemônica em âmbito mundial. Existe um trabalho que vocês certamente devem conhecer, que é o trabalho do professor Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, que discute como no âmbito da própria hegemonia inglesa e da própria primeira Revolução Industrial foram se criando as condições para a industrialização dos demais países, sobretudo no caso dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão. Aliás, eu não gostei do Lincoln, desse filme. Não gostei, achei um livro... Só fica discutindo o artigo, não sei o quê. Gostei do ator, mas não gostei muito do filme. E depois da unificação alemã com o Bismarck, em 1871. Já colhendo os frutos da segunda Revolução Industrial, segunda Revolução Tecnológica, do aço, da eletricidade, da química, do motor a combustão. Então, o fato é que, nesse primeiro momento, que é um momento que eu estou com a coleção do Charles Dickens para assistir, que é o momento em que o Dickens escreve também. Tem os DVDs do Charles Dickens. Parece que é trash o negócio, é trash. Porque as condições de exploração eram desumanas, certo? Condições de exploração agudíssimas. A cidadania era uma ideia frágil, né? Na verdade, você tinha
aquilo que o Marx escreve nos capítulos da jornada de trabalho, da exploração de mulheres e crianças, etc., era o que se vivia naquele então. O fato é que, a partir de fins, no último quartel do século XIX, as demais economias beneficiadas pelo livre câmbio e se estruturando em termos mais avançados, no caso Estados Unidos e Alemanha, passam a ter a vanguarda econômica no que diz respeito à produção industrial. Se você vê os dados de fins do século XIX, já está claro que a Alemanha e os Estados Unidos já estavam ultrapassando a Inglaterra em termos de produção industrial. Não que a Inglaterra fosse fraca, ela era forte pela extensão do seu império, pela força de sua moeda e pela força de sua marinha. Ela era a senhora dos mares, a Inglaterra. Então, esse é um momento na virada do século em que se assiste ao acirramento das rivalidades imperiais. Tem essa questão dos impérios, que é uma questão muito importante. Todos os países centrais achavam que, para serem fortes, necessitavam de impérios, né? E você tem uma escalada sobre a África no final do século XIX, inclusive com quase confrontos entre Inglaterra e França. Teve um famoso episódio de Fachoda, onde eles quase bateram de frente, né? E a partilha da África, que foi muito bem analisada pelo Lenin, né? Você tem a expansão dos capitalismos, a exceção feita aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, pouco se valeram disso. Você teve episódios tópicos no que diz respeito aos Estados Unidos, no que diz respeito à formação de um império. Até porque se tratava de uma economia continental e, com o impacto das ferrovias e das novas indústrias, do petróleo, notadamente, você tem impactos dinâmicos extraordinários. O caso dos Estados Unidos, nesse particular, é um caso absolutamente ímpar, único, que não vai se repetir. Talvez a China hoje lembre alguma coisa, mas a expansão que os Estados Unidos tiveram entre a morte do Lincoln e o Theodore Roosevelt no início do século foi uma coisa assim extraordinária. Quer dizer, você pega todos os indicadores e no epicentro disso está a ferrovia e estão os bancos de investimento. Então era um capitalismo muito mais dinâmico, muito mais ágil do que o capitalismo inglês, no que diz respeito às formas de produção, estruturação das empresas, tecnologia. Então você tem esse enorme salto que foi o que se assistiu na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos. E também a Alemanha, depois da unificação, 1871 para cá, para frente, você tem uma estruturação, um dinamismo com os bancos e a indústria que fizeram com que a indústria metalmecânica, a química na Alemanha se sobressaíssem em termos mundiais. E o fato é que a Inglaterra foi perdendo terreno. Se a Alemanha fez alguma projeção para o exterior, foi pequena, perto da Inglaterra e perto da França, né? E os Estados Unidos tiveram alguns incidentes, a coisa de Cuba, de Filipinas, mas nada que fosse determinante do ponto de vista da estruturação do seu capitalismo. Entra-se então na Belle Époque. Entra-se na Belle Époque quando tudo parecia lindo. A Belle Époque é do início do século, né? Início do século, primeira década, primeiras 2 décadas do século XX, né? Nesse século do povo tem a exposição de Paris. Tem uma exposição de Paris famosa, de 1900, onde pela primeira vez se divulga as vantagens da luz elétrica. E é um barato. Você vê as propagandas, né,
da luz elétrica e as pessoas vendo aquilo, andando em bondes assim que percorriam. E tem os filmes de época, você vê isso, né? E essa era uma época que se chama Belle Époque, porque imaginava que o progresso havia chegado para sempre, quer dizer, que não mais haveria mazelas, não mais haveria tristezas, carências, porque o que se descortinava era uma época de abundância. É óbvio que por trás disso se escondiam todas as contradições do mundo. Por quê? Porque você tinha uma sociedade opressiva, você tinha exclusão. Só para dar uma ideia, o homossexualismo era proibido por lei na Inglaterra, veja onde que vão proibir. E o Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de trabalho forçado, em 1902, por ter exprimido suas preferências homossexuais. Quer dizer, era uma coisa terrível. As mulheres, não era essa promiscuidade de hoje. Não. E as mulheres lutavam por seus direitos. Tem as cenas da Emily Davidson. Isso tudo está no romance, que eu acho legal, que isso tudo está no romance do Ken Follett. Tem as cenas da Emily Davidson se projetando sob as patas de um cavalo do rei, num derby que teve, e se imolando. Ela morreu atropelada pelo cavalo para chamar a atenção do mundo em relação às lutas das mulheres, né? Então, obviamente, a questão racial, a questão sexual, a questão dos gêneros, era a questão colonial, quer dizer, era a Belle Époque para alguns, né? Belle Époque para alguns. Tem nesse filme do Século do Povo uma entrevista com uma francesa que é muito embaraçosa. Não, bien sûr, mais c'est pas la Belle Époque pour tout. Não era para todos, né? Era a Belle Époque para alguns, né? E de fato era isso, tá certo? Então, o que havia era uma enorme opressão, né? E o fato é que as rivalidades foram muito mal equacionadas politicamente. É o tempo da velha diplomacia, que se achava que por acordos e por laços de parentesco que uniam os impérios, que é uma época de impérios ainda, você tinha o Império Russo, você tinha o Império Germânico, você tinha o decadente Império Otomano, não é? Que você, pela simples relação de familiaridade ou sanguínea ou de elite dos diplomatas, você conseguiria pacificar as coisas, o que não foi nem um pouco verdade. Na verdade, o que se terminou produzindo foi um sistema de alianças entre Inglaterra, França e Rússia, de um lado, de outro lado, o Império Austro-Húngaro, o Império Germânico, a Itália sempre sambando no meio, e o Império Otomano, e isso terminou engessando as opções políticas, né? O fato é que, se você vê bem as origens da Primeira Guerra Mundial, isso foi o quê? Foi um ultimato do Império Austro-Húngaro à Sérvia. Quer dizer, uma coisa nos Balcãs precipitou um banho de sangue humano, né? Então, a eclosão da Primeira Guerra, o Beluso costuma dizer, e eu acho ótima essa definição, quer dizer, não foi um raio em céu azul. Não é que existia a Belle Époque e, de repente, pau, um raio e eclodiu a guerra. Não. Aquilo já estava minando e sempre, no centro de todas as discussões do século XX e até XXI, tem um país, é a Alemanha. Tá certo? Você pode tira, põe, deixa o Grangerê ficar, está lá a Alemanha. Tá certo? O que foi isso, no fundo? Foi o desejo da Alemanha ser reconhecida politicamente como uma nação à altura da Inglaterra e da França na diplomacia mundial.
não há dúvida, sobretudo a elite prussiana, dizer, não, isso daqui não há o que discutir, nós somos superiores, tá certo? Então, cabe a nós um lugar correspondente no mundo. Né? O fato é que você tem um conflito que o conflito se inicia em agosto de 14. Por que eu estou dizendo isso? Porque se imaginava que, como eles diziam, the war would be over by Christmas, que no Natal já teria tudo terminado, porque a referência era a Guerra Franco-Prussiana de 1871, né? E foram todos lindinhos, tem as cenas deles indo para os campos de batalha com flores que as mulheres punham nos fuzis, né? Que ia ser uma guerra legal, uma guerra heróica e tal. Só que foi a guerra que incorporou os avanços da segunda Revolução Industrial, tá certo? E isso significou o quê? Significou que o morticínio ninguém esperava aquele morticínio, né? Você vê cenas nesses filmes do gás mostarda sendo lançado e às vezes dava besteira, porque o vento mudava de direção, atacava quem tinha mandado. Os primeiros voos, quer dizer, tinha outras besteiras que eram feitas, que o sujeito ficava metralhando, metralhava a hélice, porque ficava um pilotando, o outro atrás, metralhava e metralhava a hélice. E tem cenas disso daí, entendeu? Então, as trincheiras, quer dizer, essa guerra de trincheiras, que foi uma coisa... Isso tem um romance clássico, que é Nada de Novo no Front, tem o filme também, né? Que fala da desgraça que foi a Primeira Guerra. Até o autor foi depois capturado pelo Hitler, porque ele achava que era desonroso um alemão, que é o Erich Remarque, falar sobre a guerra dessa maneira. E o fato é o seguinte, uma guerra... O meu pai lutou a Primeira Guerra, eu conversava com ele de vez em quando, negócio de italiano, não queria falar muito, só falava algumas coisinhas assim, deles brigando por rato em trincheira. Então, você imagina o que foi essa experiência, tá certo? Uma experiência absolutamente dramática e que se arrastou por 4, 5 anos, o armistício é em 18, e que levou a 9 milhões de mortes, com consequências brutais. Brutais, os ferimentos que as pessoas tinham. Você vendo isso, você vê os guerre cassé na França, até hoje tem l'hôpital de guerre cassé. Guerre cassé é cara quebrada, né? E como não tinha cirurgia de reconstituição facial, tinha os artesãos e artesãs que faziam máscaras, né? Então tem os filmes mostrando como é que os filhos botavam a máscara, porque estava todo comido aqui assim, põe uma máscara para ficar mais ou menos, né? Então é uma sucessão de horrores, né? E fim da guerra, eu diria que aí se abre a segunda grande estruturação, ou desestruturação, na verdade, do capitalismo em âmbito mundial, que foi o período do entre-guerras, que se pautou, sobretudo, pela anomia, pela ausência de regras. Porque aí foi cada um atirando para um lado. Quer dizer, de um lado, qual é a grande filha da Primeira Guerra? É a Revolução Russa. A Revolução Russa é filha da Primeira Guerra. Sem a Primeira Guerra,